Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Hoje, estudando o capítulo 4, o movimento sociais negros, indígenas e mulheres, parte 1, certo? Então, passado um pouco aquele assunto sobre Aérea Vargas, sobre um dos maiores presidentes do Brasil, sobre sua história, como ele conseguiu o poder, como ele ficou no poder e como perdeu o poder. Sabendo disso, agora nós vamos dar uma pequena estudada nas minorias, certo? Nos povos um pouco esquecidos e que ainda hoje são menosprezados, são usados como minorias no Brasil, que são os negros, os indígenas e as mulheres. Vamos ver os movimentos para eles ganharem visibilidade na sociedade, para eles, como eles ganharam todo esse lugar na sociedade brasileira. Tá bom? Então vamos dar início hoje falando sobre os negros, tá? Que na página 59, tá? Vocês todos aí abrem o livro na página 59, dando início. Lá na página 59 tem o primeiro tópico, os negros no pós-abolição, certo? Como vimos antes, lá no 8º ano, a gente viu, lá no 7º também vocês devem ter visto, os escravos participaram de lutas pela abolição, de diversas formas. Que formas foram essas? Resistência cultural, que era o que? As danças, capoeira, as comidas, certo? As comidas típicas lá da região. Revoltas, como? Tocar fogo nas plantações, quebrar fazendas, essas coisas. Os quilombos, que até hoje ainda existem, alguns quilombos, certo? E um dos mais famosos que existiu, o Quilombo dos Palmares, e entre outras formas de resistência. Tá bom? Vimos também a luta de algumas pessoas importantes que queriam a abolição da escravidão. Não era só os negros escravizados que queriam a abolição, mas também intelectuais, pessoas que viam que o mundo não era mais o mesmo, que só da escravidão, que as pessoas eram livres para decidir o que quisessem. Por causa de quê? Por causa lá da Revolução Francesa, vocês vão lembrar bem, tá? Da Revolução Francesa. E essas lutas ocorreram até que em 13 de maio de 1888 ocorreu a abolição dos escravos no Brasil. Vocês lembram também que não foi só, vamos libertar os escravos, mas teve aquelas outras coisinhas com a Inglaterra, os fazendeiros. Vocês lembram lá do 8º ano? Espero que vocês lembrem, tá bom? Pulando então o próximo tópico, né, o mundo do trabalho, vamos ver que passando as comemorações, certo, da abolição, os libertos procuraram se firmar socialmente como pessoas livres. Nas áreas rurais, infelizmente, os negros negociavam com os senhores sua permanência nas fazendas em troca de quê? Em troca de salário, em troca do direito de ter a própria roça e em troca de um tratamento digno. Começaram também a disputar os empregos com os imigrantes, mas perdiam, porque já que os empresários ainda eram racistas, como ainda hoje tem alguns empresários, preferiam os imigrantes. Por causa de quê? Por causa da sua origem, que é a origem europeia, e por causa de sua cor. A maioria eram imigrantes brancos. Tá? Os negros sofriam tudo isso. Alguns deles continuaram nas fazendas, nem mesmo sem ter salário, sem ter roça própria, sem ter tratamento digno. Continuaram sendo escravos, porque não existia essa igualdade na sociedade. E além do mais, tinha que lutar, além de lutar por emprego, por moradia e salário, os libertos tinham que enfrentar o racismo, que ainda hoje enfrenta os negros, e a violência policial, como a gente ainda vê hoje, infelizmente, alguns, não todos, algumas pessoas que cometem essa violência, esse excesso, esse racismo contra as pessoas, tá bom? Mas não podemos generalizar. São algumas pessoas que têm a mente ainda pequena para isso, tá bom? Pulando então para o próximo tópico na página 60, veremos que antes da abolição, a comunidade negra nunca deixou de lutar por direitos, criando jornais próprios que eram foi chamado na época de imprensa negra. Além das lutas, como a gente viu, luta cultural, quilombola e tudo mais, eles criaram a imprensa. Por que essa imprensa, professor?
Porque a imprensa, como vocês sabem, eles passam notícias, eles passam o que está acontecendo para todo mundo ver, tá bom? Então eles pegaram essa imprensa para distribuir pelo país todo, pelas regiões, o que os negros faziam, o que estava acontecendo, as suas conquistas, para que todo mundo visse isso, porque a imprensa é importante, tá bom? Vejamos então alguns jornais da época conhecidos. Tem o 13 de maio, que foi em 1888 criado, a Pátria, foi em 1889, esse jornal, o Exemplo, 1892, o Baluarte, em 1903, a Pérola, em 1911, tem o Cosmo, em 1922, tem o Clarim da Alvorada, em 1924, tem o Alfinete, em 1918, entre outros. Vocês vão ver aí na página 60, tá bom? Na página 60 vai ter todos esses jornais, essa imprensa, vocês vão ver como ela é importante, certo? Para divulgar as conquistas, os acontecimentos, principalmente das pessoas negras, ok? Pulando então para o próximo tópico, na página 61, nós vamos ver que o negro também tem a sua cultura. E essa cultura ela se infundiu com as culturas do português e dos mestiços, dos índios também aqui na região. Essa cultura se fundiu criando a nova cultura, a brasileira, certo? Uma cultura afro-brasileira, tá bom? Vejamos no tópico, na página 62, um pequeno tópico chamado Frente Negra Brasileira, certo? Essa Frente Negra Brasileira foi um movimento nacional de luta contra o racismo, ou seja, era um movimento, as pessoas se juntavam para lutar contra o racismo, digamos seja tipo um protesto, um sindicato e tudo mais. Seus fundadores, Francisco Lucrécio, Raul Joviano, José Correia Leite, eram todos negros e lutavam contra o racismo que eles viam, certo? Uma das maiores vitórias dessa entidade na luta contra o racismo foi ter conseguido colocar 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo. Professor, por que foi uma das maiores vitórias? Porque até onde então não tinha negros presentes no grupo, apenas brancos. Isso foi uma conquista e tanto. Juntar negros também em algo importante, como a Força Pública de São Paulo. É tipo a PM e a Polícia Militar hoje. Tá? E para lutar mais ainda pelos seus direitos, contra o racismo, contra essas lutas para melhorar, eles criaram um partido político para defender seus interesses. Que foi o quê? O partido chamado Frente Negra Brasileira. Só que em 1937, que vocês lembram lá no Estado Novo, Plano COI, blá, 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 na ditadura de Vargas, ele foi fechado junto com todos os outros partidos. Lembra lá que Getúlio Vargas mandou fechar todos os partidos para que existisse só um, o dele. Vocês sabem disso. Pulando então para o próximo tópico, na página 63, vemos o Teatro Experimental do Negro, em 1954 a 1968. Os negros também lutaram por sua inserção no mundo da cultura, porque o negro também tem cultura, os negros também faziam arte. E em 1944 foi fundado no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, chamado TEM. Foi uma das formas de entrar na cultura brasileira. E daí surgiram várias outras, como além das danças e da música, certo? Alguns cantores muito conhecidos hoje, que fizeram arte, que fizeram músicas, eram negros. Ainda hoje a gente vê que muitos cantores negros fazem muito sucesso. Ludmilla, cantores rappers lá dos Estados Unidos, Jay-Z, que é um dos milionários do mundo da música, são negros. Vocês vão ver que isso é importante, essa inserção da cultura do negro aqui no Brasil. Ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, esse tema vai ser dividido em três: negros, indígenas e mulheres. Hoje nós estudamos o negro no pós-abolição, como eles tentaram, como eles lutaram e como até hoje lutam para a inserção deles na sociedade, como pessoas iguais a todas as outras. E luta contra o racismo, uma coisa tão fútil, uma coisa tão horrenda que existe na nossa sociedade ainda. Vamos lutar também contra isso, todos nós juntos, porque todos nós somos iguais, independente de cor, raça ou gênero, ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês retornam à aula, leia nas páginas referentes que eu falei aqui
ou falem comigo no WhatsApp. Então, pessoal, até a próxima aula.